Olá pessoal, tudo tranquilinho? Tudo beleza? Vamos para mais uma questãozinha do Enem sobre geometria analítica, tá? Vamos ler essa questãozinha aqui, uma questão de 2019, então bem recente, tá? Uma empresa investindo na segurança contrata uma firma para instalar mais uma câmera de segurança no teto de uma sala. Para iniciar o serviço, o representante da empresa informa ao instalador que nessa sala já estão instaladas duas câmeras e a terceira deverá ser colocada de maneira a ficar equidistante destas. O que significa equidistantes? Mesma distância, tá? Além disso, ele apresenta outras duas informações. Vamos lá. Primeira informação, um esboço em um sistema de coordenadas cartesianas do teto da sala, onde estão inseridas as posições das câmeras 1 e 2, conforme a figura. Então, esse plano cartesiano aqui, ele representa o teto da sala de aula, certo? Nós temos a câmera 1 e a câmera 2. Nós devemos instalar a terceira câmera de maneira que ela fique equidistante. Por exemplo, um exemplo aqui vai ser equidistante da câmera 2 e da câmera 1, tá? Um outro exemplo, sei lá, um ponto aqui, que a distância daqui até aqui seja a mesma daqui até aqui, tá? Perfeito. Vamos para a próxima informação. Vamos lá, informação 2. 5 relações entre as coordenadas x e y da posição onde a câmera 3 deverá ser instalada. Bom, nós temos aqui as 5 relações, todos podem ver que isso aqui é uma equação de reta, né? Todas são equação de reta, certo? Então, existe uma reta que passa ali naquele gráfico, por exemplo, uma reta assim, né? Qualquer ponto sobre essa reta vai estar equidistante das duas câmeras ali, tá? Muito bem, a questão é como é que a gente vai encontrar a equação dessa reta. Bom, vamos devagarinho. Então vamos lá, o instalador, após analisar as informações e as 5 relações, faz a opção correta dentre as relações apresentadas para instalar a terceira câmera. A relação escolhida pelo instalador foi a... Bom, nós temos que entender e descobrir qual dessas 5 relações foi utilizada pelo instalador, tá? E isso é bem simples. Então, para começar, a gente tem que entender o seguinte. Existe uma reta que passa por esses dois pontos aqui, tá? Que seriam quem? A câmera 2 e a câmera 1. Ok. Dá para perceber que essa reta, pessoal, ela é decrescente, certo? Lembrando lá da ideia de função afim, do lado da função do primeiro grau, isso seria uma reta decrescente, tá certo? Eu já expliquei para vocês que a gente consegue encontrar o coeficiente angular dessa reta aqui, né, a inclinação que ela tem em relação ao eixo do x, fazendo o coeficiente angular apenas aqui. Tá? Vamos chamar isso aqui de reta R, para facilitar os cálculos. Então, o coeficiente angular da reta R vai ser quem? Ó, o cálculo é simples, YB menos o YA dividido por x do B menos o x do A. Tá? Que fórmula que é essa aqui? Essa é a formulinha do ioiô michôchô, que todo mundo já conhece, só que aqui está isolado o M. Tá certo? Esse ponto aqui, esse aqui é o ponto 3 para o x, 1 para o y, e esse outro ponto aqui de cima é o ponto 2 e 4 para o y. Tá? Agora basta a gente substituir aqui, vamos ver. O y do ponto B, tá? Vamos chamar esse aqui de ponto A e esse aqui de cima de ponto B, certo? Então, o y do ponto B seria 4, o y do ponto A seria 1, tá? O x do ponto B vale 2 e o x do ponto A vale 3. Vamos ficar aqui com 3 positivo sobre menos 1, que dá menos 3. Então, encontramos o coeficiente angular da reta R. Ok, pessoal? Bom, o que acontece aqui agora é o seguinte. Se a câmera ficar entre o ponto A e o ponto B, certo? Mais ou menos aqui assim. Esse aqui é o ponto médio entre A e B, tá certo? O ponto médio. Por que o ponto médio? Porque se a câmera 3 for instalada aqui nesse ponto médio, ela vai estar à mesma distância de A e de B. Tá? Então eu preciso descobrir quem é o x do ponto médio e quem é o y do ponto médio. Para isso vamos fazer o cálculo. X do ponto médio
que é o x do A mais o x do B, dividido por 2. Daqui sai que o x do A é 3, o x do ponto B é 2, dividido por 2, nós vamos ter 5 meios. Esse aqui é o x do ponto médio. Tá? Agora, vamos fazer o y do ponto médio. Y do ponto A mais o y do ponto B, dividido por 2. Quem é o y do ponto A? É 1. Quem é o y do ponto B? É 4. Dividido por 2. 1 mais 4, 5. Nós vamos ficar também com 5 meios. Tudo bem? Então, isso quer dizer que o ponto médio entre A e B tem coordenadas 5 meios para o x e 5 meios para o y. Certo?